Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados, que comece essa semana uma vida diferenciada das semanas passadas. Eu queria dar para vocês o segredo de você começar uma vida nova, de você projetar a sua vida para o futuro, de você começar uma vida que venha lhe trazer um resultado abençoado. Você quer ser abençoado? Então preste atenção no fundamento da sua vida, no fundamento da sua vida, porque ninguém pode fundamentar a sua vida na areia. A gente tem que fundamentar a nossa vida na rocha, a rocha. Assim são edificados edifícios, casas, prédios, tudo edificado sobre a rocha. Tem que ter uma base firme para sustentar a sua vida. E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele fala respondendo a alguém que lhe perguntou qual era o princípio de tudo. Como é que ele poderia começar uma vida nova, uma vida de acordo com Deus? Então Jesus responde dessa forma. Por favor, leia. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Quer dizer, quando Jesus fala o primeiro grande mandamento da lei de Deus, é a base da nossa vida, é o fundamento da nossa vida. Se nós queremos viver uma vida diferenciada neste mundo das demais vidas, então nós temos que começar com o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Quer dizer, Ele, Deus, tem que ser o primeiro. Nós temos que colocar todas as nossas forças nele. Não só os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Tem que ser tudo. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Quando ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, minha amiga e meu amigo, então você tem o fundamento básico da construção de uma vida abençoada. É o que Jesus falou: aquele que é prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Então cava, faz ali profunda vala na rocha e lança os fundamentos, as sapatas da sua casa ou do prédio, seja lá o que for. E depois, quando tiver fundamentada bem,
as bases, então constrói-se a casa e ela vai ficar sólida, firme por toda a vida. Assim é a nossa vida. Quando nós fundamentamos nossa vida na palavra de Deus, quando nós alicerçamos a nossa vida na palavra de Deus e obedecemos a princípio, o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus, mas que tipo de amor é esse? Porque você há de convir que nós não podemos amar uma pessoa que nós não vemos, não é possível isso, mas o amor que se trata aqui, o amor que Deus fala lá no primeiro grande mandamento, a palavra amor, ahav, no hebraico, tem as suas raízes na fidelidade, na lealdade, que é o que todo mundo quer. Quando a pessoa casa, ela quer lealdade, ela quer fidelidade do parceiro, da parceira. O empregador quer lealdade do empregado, o empregado quer lealdade do patrão, o governo quer lealdade do povo, o povo quer lealdade do governo. É assim sucessivamente. Nós precisamos ser leais uns aos outros, mas a princípio, se a gente não é leal ao próprio Deus, como seremos leais às pessoas que nós vemos? Bispo, como é que eu posso ser leal a alguém que eu não vejo? É verdade, você não pode ser leal a alguém que você não vê quando você não tem acesso aos conhecimentos dele, quando você não tem acesso à palavra dele. Mas quando você tem acesso à palavra dele, então você sabe quem você deve obedecer, porque é o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Aquele que se identificou para Moisés lá no Monte Sinai, dizendo: eu sou o que sou, eu sou o que sou. Pronto, ele é. Ele é. Ele não está, não. Ele é. Ele era, é e sempre será o mesmo. Então, quando você obedece, quando você dá atenção, obedece, pratica a palavra dele, você está sendo leal a ele. E ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, o primeiro grande mandamento da lei de Deus trata-se de lealdade, de fidelidade. Aí, as pessoas que são incrédulas, as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, têm acesso aos deuses de pau, de pedra, de metal, mas não têm acesso à palavra do Todo-Poderoso. Elas não sabem, não conhecem a palavra de Deus. E por isso elas falam bobagens, pensam bobagens e vivem uma vida pífia, uma vida miserável. Ora, essas pessoas não creem no Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, elas sofrem. Mas aqueles que são fiéis a Deus, cumprindo a sua palavra, sendo leal a ele, obedecendo a sua palavra, sendo fiel à sua palavra, então estes têm um fundamento para apoiar a sua vida, para apoiar a sua fé com inteligência. Porque esse grande mandamento, esse primeiro grande mandamento, trata-se, por exemplo, dos dízimos, os primeiros frutos, as primícias de toda a nossa renda. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E deu ao homem, a sua criatura, o direito de usufruir daquilo que ele criou. Mas o homem não reconhece ou não tem reconhecido o Criador, não tem reconhecido aquele que o criou. Então, por isso, o homem sofre, geme, padece. É como o filho que sai de casa e não quer dar a mínima para os pais. Então, ele vai para a rua, ele vai sofrer, ele vai aprender o que é errado, vai fazer o que é errado, vai escolher o que é errado e vai sofrer as consequências. Essa é a humanidade. Mas quando o filho está em casa, ouve a voz do pai, obedece aos seus pais,
e pratica aquilo que eles ensinam, então esse filho é bem-aventurado, essa filha é bem-aventurada. Por isso, minha amiga e meu amigo, é que no texto sagrado fala que o homem deve honrar pai e mãe. Nós temos que honrar os nossos pais. E nós vemos que quando é bom filho, quando é boa filha, então será boa esposa, será bom marido. Então, tudo depende da honra que os filhos prestam ao pai. E quando nós somos dizimistas, quando nós tomamos as primícias da nossa renda, o melhor da nossa renda, que são os primeiros frutos, não 10% simplesmente, não, os primeiros frutos, as primícias. Quando nós devolvemos a Deus, nós estamos honrando-o, nós estamos considerando-o como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Criador. Ainda que nem o conheçamos, nós temos obedecido essa palavra e essa palavra vai abrir um caminho, uma porta para que nós tenhamos acesso a Ele e venhamos conhecê-lo. Ele mesmo vai se revelar àqueles que lhe são fiéis, àqueles que lhe são leais. Então, os dízimos não são ofertas, muito menos qualquer 10%, não. Se você pegar as primícias da sua renda, os primeiros 10%, e usá-los para si próprio, e depois pegar os 90% restantes e trazer até ao altar como dízimo, Deus não aceita. Deus vai considerá-lo ladra, ou vai considerá-la ladra ou ladrão, porque ele quer os primeiros frutos. Por que ele quer os primeiros frutos, as primícias? Porque os primeiros frutos significam dizer, tu és o meu Senhor, tu és o primeiro na minha vida. Muito bacana isso, né? Tu és o primeiro na minha vida. E aqui estão as primícias da minha renda, Senhor. Eu ganhei 100, os primeiros 10 pertencem a ti. Está aqui, Senhor, o que é teu. Eu te devolvo o que é teu. E o Senhor se sente honrado por esta lealdade, por esta fidelidade. E então, os 90% restantes têm que ser abençoados. Os 90% restantes têm que ser super abençoados. E esses 90% restantes vão ser infinitamente mais do que eram os 100% antes. Então, minha amiga e meu amigo, veja só, não é assim que a gente procede na nossa vida conjugal, por exemplo, no matrimonial. Os primeiros frutos, o primeiro amor, nós delegamos um para com o outro, se é que o casamento é honrado, se é que o casamento é levado a sério. Então, a mulher quer fazer o melhor para o marido quer fazer o melhor para a esposa. Então, quando sentávamos à mesa, os meus pais nos ensinaram o seguinte, a minha mãe ensinou, olha, primeira parte do frango é do seu pai, ele que tem que escolher. Então, primeiro era do papai. E depois que o papai se servia, então nós nos servíamos. É assim. Isso é prestar obediência, honra ao nosso pai, que é, digamos assim, o cabeça da família. Mamãe considerava assim. E o meu pai se sentia honrado por saber que os seus filhos, sua família, então o honrava. Então, amiga e amigo, quando nós falamos de dízimos, ou os primeiros 10%, as primícias de toda a nossa renda, nós estamos tratando de honra a quem honra.
Nós estamos honrando a quem nos tem honrado com a força, com o vigor, com a semente, com a chuva, com o sol, enfim, com a terra. Ele nos deu tudo. Então, pense bem nisso. Avalie, pese essa situação. Porque se você não honra ao Senhor, como é que você espera que o Senhor venha honrar você? Não tem como. Então, muita gente fica reclamando, lamentando da vida e até praguejando contra Deus, amaldiçoando a Deus. Por quê? Porque vive uma vida pífia, uma vida mesquinha, miserável. Mas por quê? E não é só no quesito econômico, não. É no quesito familiar, né? No quesito de saúde, depressão. Toda sorte de maldição acontece porque a pessoa honra todo mundo, menos aquele que é o Senhor, que é o único Senhor, que tem que ser honrado digamos assim, com prioridade. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Aí está esse texto, ensina o que nós temos que fazer imediatamente. Bispo, eu não tenho muito conhecimento de Deus, eu não sei, mas você sabe, agora você sabe, você tem conhecimento de que, ainda que você não conheça, mas você crê nas suas palavras, então você vai obedecer. E depois você vai fazer prova dele, vai prová-lo. Nós vamos falar amanhã sobre a prova que nós podemos fazer com Deus. Quando nós somos leais a ele, nós temos o direito de cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Amanhã nós iremos tratar desse assunto. Graças a Deus. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Olha, a professora Renata, ela tinha um tremendo preconceito contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, e em especial um preconceito para comigo. Mas ela aprendeu, de alguma forma, ela aprendeu a palavra de Deus e ela colocou em prática. Ela que era professora, apesar de ser professora, ela não conhecia a palavra de Deus. Mas quando ela tomou conhecimento da palavra de Deus, veja o que aconteceu na vida dela. Vale a pena você até aumentar o volume do seu rádio aí, do seu televisor, para ouvir bem as palavras da professora Renata. Por favor, vamos em frente. Meu nome é Renata, eu sou professora, tenho 35 anos e eu não gostava da Igreja Universal porque sempre me falaram muito mal dessa igreja, né? Me falavam que o Bispo Macedo e as pessoas que estavam lá aproveitavam da situação de fragilidade das pessoas para conseguir dinheiro, né? Então eu não queria ir de forma nenhuma. E uma amiga minha estava indo, né? E eu falei para ela que eu não ia, né? Porque assim, as pessoas, meus vizinhos, né? Em geral, quando falava do nome Igreja Universal, falava sempre isso, que o Bispo Macedo
era ladrão, que ele roubava as pessoas, né? Então, por isso eu não ia na Igreja Universal. Aí, às vezes, assistindo a programação, via aqueles milhares de pessoas e falava, meu Deus do céu, coitada delas, né? Estão sendo super alienadas. Então, eu não gosto de alienação, né? Eu gosto de viver a minha vida da minha forma, não que as pessoas ditem para mim, né, o que eu achava assim. Então, aos 18 anos de idade, eu resolvi sair da casa dos meus pais, porque ali eles queriam me falar o que eu tinha que fazer e eu não queria. Então, acontecia muitas brigas, muitos conflitos e eu achava que o problema era a casa dos meus pais. E essa vida sem regras me levou a noites e noites de baladas, né, saía com muitas pessoas, eu queria continuar naquela vida. E foi numa dessas aí que eu conheci o pai da minha filha, então eu engravidei e daí não nos casamos. Eu simplesmente fui morar com os pais dele. Então acontecia sim muitas traições, né? Até então teve uma noite que ele chegou, né? Nós começamos a discutir, ele veio pra cima de mim e tentou me enforcar. Eu não sabia, né? Mas eu estava com depressão, né? Eu estava com depressão, então tentei o suicídio porque eu achava que a morte seria o alívio, né, da minha vida. Daí então a minha mãe começou a me fazer visitas e ela já estava indo na igreja. Então eu falei para ela, não, eu quero ir embora, aqui eu não fico mais. E eu fui para casa dos meus pais. Aí chegando lá ela me explicou, né? Ela falou, olha, aqui tem regras, né? Nós vamos para a igreja. Eu falei, que igreja? Ela, Igreja Universal. Aí eu falei, não, Igreja Universal? De forma nenhuma, eu não vou para a Igreja Universal. Ela falou assim, mas por que você não vai para a Igreja Universal? Mas a senhora não sabe? A senhora não sabe que o Bispo Macedo, ele aproveita dessa situação que eu estou para arrancar todo o dinheiro das pessoas? A senhora não sabe que o Bispo Macedo e as pessoas que estão ali são manipuladoras? As pessoas chegam lá fragilizadas, já não tem nada. E o pouco que ela tem, até as moedas, ele pede. Aí teve um certo dia que ela falou assim, Renata, vamos no sacolão comigo? Eu preciso de ajuda. Aí como eu não estava fazendo nada, estava sem trabalhar, tudo bem, vamos no sacolão. E o sacolão era na mesma avenida que tinha a igreja, né? Aí passando de frente com a igreja, ela falou assim, você espera só um minutinho que eu preciso falar com o pastor. Eu falei, aonde eu vou esperar? Senta um pouquinho, pode entrar, senta um pouquinho. Não, eu não vou entrar. Renata, você não vai fazer nada, você simplesmente vai entrar e sentar. Tudo bem, entrei e sentei. Aí o pastor, muito cordial, muito educado, cumprimentou a minha mãe, me cumprimentou, e os dois começaram a conversar. E daí ele se dirigiu a mim. Aí ele falou assim, tá tudo bem com você? Porque o meu aspecto era de muita magreza, então parecia que eu tinha uma doença. Eu falei, não, está tudo ótimo. E eu olhei ao redor da igreja, né, e vi uma cruz. Eu falei, cruz? Na igreja evangélica? Aí ele, sim, é a cruz vazia significa o sinal da vitória. E foi daí que eu vi que ali dentro daquela igreja existiam pessoas que não queriam nada de mim. Eu via no olhar delas, nas palavras delas, que elas queriam o meu bem. Então, eu entendi que para mim conquistar o reino de Deus, tinha que haver uma disciplina, né? Eu compreendi que com Deus existem regras, né? Não foi fácil seguir essas regras, mas assim, eu não queria mais viver da forma que eu vivia, né? Eu queria, de fato, ter aquilo que o pastor pregava no altar, né? Que era o reino de Deus. Então, não foi muito fácil, porém, eu estava decidida. Daí, então, eu comecei a ler a Bíblia, a jejuar, né? E daí, uma obreira que estava me acompanhando, né? Sempre me acompanhou, me propôs fazer um jejum e oração, né? E buscar o Espírito Santo. E quando foi uma vez, em uma madrugada, nós estávamos buscando, né, o Espírito Santo, e ele veio sobre mim. Ele veio sobre mim e no mesmo instante que ele veio sobre mim, eu percebi que aquele buraco que tinha dentro do meu ser foi preenchido. Eu era cheia de medos, né? Então veio uma segurança, uma certeza de que a partir dali tudo que eu ia fazer ia dar certo. Hoje é um prazer falar desse Deus, servir a esse Deus, né? Não importa que horas, né? Porque não importa o momento, né, que nós estamos vivendo, não importa. Hoje, para mim, é um prazer e não tenho nenhuma dificuldade de servir a Deus depois dos batismos com o Espírito Santo. Hoje eu tenho uma família, né, tenho os meus filhos, tenho a Nicole, tenho o meu filho Murilo, tenho o meu esposo,
né? E depois do batismo com o Espírito Santo, eu consigo passar isso para eles também, né? Que o reino de Deus é o principal na vida deles. Tudo isso que aconteceu, essa restituição, aconteceu na Igreja Universal. O lugar que eu repudiava, o lugar que não era a última porta, como as pessoas falam, não, eu não era opção a Igreja Universal. Ali eu fui ensinada a exercer a minha fé, né? Então foi ali que eu restituí a minha vida e restituí a minha família. Por isso eu convido você que tem esse preconceito, né? Você que acha que eles vão te tirar alguma coisa, vá na Igreja Universal, vá pelo menos para você saber se é verdade ou não, porque eu fui. E por isso hoje, graças a Deus, eu conheci um Deus que me restaurou, que me restituiu em todos os sentidos. Então você vê como é que as coisas acontecem, desde o momento que ela usou a inteligência, o intelecto, a razão, não foi uma fé emotiva, ela usou a razão, ela pensou, raciocinou. Então ela chegou à conclusão que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem regras. Deus não vai deixar as pessoas entrarem na sua presença sem uma disciplina, sem que estejam dentro das suas leis, das suas regras. Então, primeiro você tem que honrar a Deus para que Deus possa te honrar. Se você quer ser honrada por Deus com uma vida nova, uma família abençoada, você quer ter alegria, quer ter o Espírito dele dentro de você para guiá-lo à fé, então você precisa se submeter às regras que ele determina, do contrário, nada feito. Mas nós temos a história também dessa funcionária pública, a Aline, que vale a pena você continuar com o seu volume alto para ouvir o testemunho dela, porque ela tem nos ensinar a experiência, uma experiência maravilhosa. Por favor, vamos em frente. Meu nome é Aline Santana, eu tenho 38 anos, sou servidora pública. Desde a minha infância eu tinha muitos problemas com terror noturno, eu era uma criança muito infeliz e eu sempre me considerei muito vazia. E com a separação dos meus pais, eu vi o meu mundo desabar, porque eu tinha no meu pai um porto seguro. Eu tinha muita mágoa do meu pai, porque eu me sentia abandonada. Então, desde que ele saiu de casa, eu me senti abandonada e eu fui só piorando em relação à minha angústia. Eu era uma pessoa absolutamente vazia, eu procurava me encontrar em festas, em viagens, eu procurava suprir isso com compras, de várias formas eu tentei suprir isso e eu vivia uma irritabilidade muito grande. Então, eu tinha acabado de voltar de um período de férias, onde eu tinha feito uma viagem, e eu fui para a casa da minha mãe, e lá ela percebeu que eu estava muito irritada por uma pessoa que estava voltando de férias. E aí foi nesse momento que ela me levou a uma clínica psiquiátrica e eu cheguei no consultório e comecei a descrever tudo que eu passava, todas as angústias, o mal-estar, todos os sintomas da depressão eu já tinha, né? Dificuldade de dormir, às vezes estava muito agitada, às vezes muito querendo dormir demais, um cansaço extremo. A partir da primeira consulta ele já falou, olha, o seu diagnóstico é de depressão, você está apresentando um quadro depressivo e eu vou te passar a medicação e você precisa começar a fazer terapia comportamental. E eu não conseguia fazer atividades básicas do dia a dia, como lavar roupa, louça, eu não conseguia. E quando a crise era bem profunda, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia escovar os dentes. A higiene pessoal você não consegue, fica comprometida, porque você não consegue levantar da cama. A gente percebe que o tratamento não resolve quando você passa por todos esses sintomas e mesmo tomando a medicação, fazendo tudo que a medicina propõe, a crise vem. Então, eu comecei a perceber que não estava resolvendo e eu cobrava isso do médico. Eu falava, eu quero me sentir melhor, eu estou fazendo tudo certo, então eu quero me sentir melhor. Só que isso não acontecia e ele falava, olha, infelizmente não tem como evitar que a crise venha. Você faz tudo, mas não é garantia que você não vai ter mais uma crise. E aí eu comecei a pensar, não, então eu acho que o caminho pode ser pela religião.
não pela fé, mas pela religião. Teve uma igreja que eu entrava muda e saía calada, fiquei durante 3 anos frequentando, mas eu ia ao culto no domingo, então eu ouvia a palavra, tinha a parte do louvor e aquilo me trazia um alívio. E eu voltava para casa. Eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa, vazia, angustiada, irritada. E aí eu fui procurar ajuda numa denominação evangélica e lá eles me falaram, olha, não, você precisa de um acompanhamento psicológico, mas ele precisa ser um acompanhamento psicológico cristão. Eu buscava na medicina, aí eu fui buscar na religião. Aí a religião falou, não, você tem que ir fazer terapia realmente, você tem que ir para psicóloga. E exatamente, fica o choque, né? E aí o que eu ouvia era, é só o tempo, você tem que esperar para sair da crise. Eu procurei várias denominações e eu tinha a sensação de melhora, voltava para casa, minha vida continuava do mesmo jeito. E a Igreja Universal do Reino de Deus era a última possibilidade. Eu poderia rodar todas as denominações e todas as igrejas da cidade, do Brasil, mas na Igreja Universal do Reino de Deus eu não queria pisar os pés, por causa do preconceito, de achar que era a igreja que estava interessada no meu dinheiro. Eu achava que a visão do Bispo Macedo era essa, ele queria dinheiro, na verdade, sabe? Então eu imaginava que ele queria ter um bem-estar, né? Então eu imaginava que tanto ele quanto os pastores queriam se vestir bem, queriam morar bem, ele queria ter apartamentos, eu achava que ele queria ter. Eu já estava tão afundada por tantos problemas, eu tomei a decisão e falei, eu vou. E quando eu entrei na igreja, eu chorava muito, muito, porque eu tinha conseguido chegar. Depois de tanto tempo buscando, eu consegui entrar aqui. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sei que o pastor falou, você que quer mudar de vida, sobe aqui no altar. E hoje eu vejo o significado daquilo. E eu subi no altar e eu chorava muito. Eu não ouvia mais nada do que estava acontecendo, mas era aquela coisa assim. Enfim, eu acho que eu encontrei paz. Meu Deus, me ajuda. A única coisa assim, porque a gente imagina que a gente tem que fazer orações bonitas e tal, mas na hora que eu estava em cima daquele altar era só, meu Deus, me ajuda, eu não consigo. E aí eu não lembrava mais do preconceito. Depois que eu entrei, depois que eu ouvi que minha vida vai mudar, eu não quis saber de mais nada. Eu não quis saber de preconceito, eu não queria mais saber do que falavam da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu tinha falado da Igreja Universal, eu não queria mais saber do que eu falava do Bispo Macedo, eu não queria saber de mais nada. Eu só queria que minha vida mudasse, porque eu já estava em frangalhos. A palavra é tão forte, que ela começa a abrir os seus olhos de uma forma, porque na hora que você começa a entender a palavra, parece que a oração fica secundária, mas a palavra ela vem tão forte que você realmente fala, não, então se Jesus levou as dores e enfermidades na cruz, então por que eu tenho depressão? Eu não preciso mais ter depressão. E eu tinha assumido a depressão para mim, e de repente eu falei, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sentir angústia, eu não quero mais ter esse vazio. Eu buscava paz. E na hora que você começa a entender que na palavra tem as promessas, que lá está tudo muito claro, que se você crê, você recebe, aí eu comecei a raciocinar. Se eu creio, eu recebo, então se eu não estou recebendo, é porque eu não estou crendo. E nas reuniões de quarta e de domingo é que eram explicados como você crê de fato. Então assim, naquele momento eu já não tinha mais a depressão, eu não tomava mais medicação, mas eu sabia que eu precisava do Espírito Santo. Então, tudo que eu teria que fazer era acreditando naquela palavra. Se eu creio, eu recebo. Então, se estava escrito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, eu queria ter esse poder que ia transformar a minha vida. E aí eu comecei a assistir no Univer, né? Eu comecei a assistir as séries do Bispo falando sobre o Espírito Santo. Então, eu comecei a entender que eu tinha que dar 100% para receber 100%. Então, teve um dia que eu entrei no banheiro da minha casa, fechei e eu fiz
a oração assim que eu rasguei o meu coração de todas as formas. E eu falei, meu Deus, eu preciso, porque senão eu não vou dar conta. Eu preciso do Senhor. É engraçado porque a vida inteira eu vivi rodeada por sensações e emoções. E não foi uma sensação, não foi uma emoção, é uma certeza. É aquela certeza, eu sou contigo, agora você vai vencer. Sabe? É muito difícil de explicar o que de fato acontece com a gente, mas é uma certeza tão grande. E aquele vazio que eu sempre procurei preencher com tudo, naquele dia eu não tinha mais aquele vazio. Você é tomado por uma certeza, por um poder, como de fato estava escrito. Você é tomado por aquele poder mesmo. Agora eu sou com você. Você não tem mais os seus problemas, porque os seus problemas são meus. Naquele momento você percebe que durante a vida inteira você foi escrava. E o Espírito Santo te trouxe a liberdade e faz de você filha dele. É algo tão sobrenatural. Com o Espírito Santo, parece que a sua mente se abre de uma forma tão diferente, porque na verdade eu sempre fui uma pessoa que estudei muito e as pessoas me viam como uma pessoa inteligente, mas quando você recebe o Espírito Santo, parece que a sua mente se abre para tudo e parece que você não tem mais fronteiras. Que a ideia que Deus te der, você vai conseguir executar. Então, no dia a dia, você consegue ver as saídas. Hoje eu sou uma pessoa completa. Não só feliz, né? Eu me considero uma pessoa completa, porque eu acho que a melhor definição que a gente tem é que o Espírito Santo é o nosso tesouro. É a fonte. Ele é a fonte que traz a alegria, a paz, a mansidão. Ele é a fonte. O Espírito Santo representa o meu tesouro, que eu não quero perder nunca, nunca na minha vida. A condição dos filhos de Israel no Egito era de total sofrimento e escravidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Por causa dessa aliança, o povo hebreu não somente seria livre, como também tomaria posse da promessa feita a Abraão. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Séculos se passaram e a promessa se cumpriu conforme a palavra do Senhor. Eles foram libertos daquela escravidão e ainda saíram dali com os despojos dos egípcios. Deus tirou as riquezas dos seus opressores e transferiu para os filhos de Israel. E por causa desta aliança, o Mar Vermelho se abriu diante deles, dando acesso a uma nova vida. E essa promessa é para você hoje. Deus está buscando pessoas que queiram fazer com Ele uma aliança de fidelidade e assim mudar a sua condição. Nesse mês de novembro, iremos lavar as mãos dos fiéis com as águas do Mar Vermelho, para que nelas, pela fé, fiquem afogados todos os seus problemas e sejam transferidas para as suas mãos as riquezas desta terra. Aqui estão as águas do Mar Vermelho, que serão enviadas para você lavar as suas mãos. Quando eles deixaram as terras do Egito, não saíram de mãos vazias. Deus os fez coletar o ouro, a prata e até mesmo as roupas dos egípcios. É isso aí. Saíram de lá ricos, abençoados. E é essa a nossa fé. Deus irá transferir das mãos daqueles que são infiéis para as mãos daqueles que são fiéis. Vamos agora abençoar então essa água. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, daqui diretamente do Mar Vermelho em Israel, consagramos essa água. E quando, meu Deus, o dizimista fiel lavar as suas mãos, certamente as suas mãos serão abençoadas. E o Senhor, meu Deus, abrirá um caminho
que essa pessoa necessita para sair dessa situação em que ela se encontra e que esta pessoa, pela fé, tome posse daquilo que já está determinado em tua santa palavra. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça uma aliança de fidelidade com Deus. Cumpra a sua parte e também exija o que é seu por direito. Meu nome é Luiz Fernando da Silva, tenho 28 anos. Eu comecei a entrar na criminalidade com 13 anos de idade, me envolvi no tráfico. Aí foi onde que eu comecei a andar com maus companheiros, dentro da própria escola mesmo. Eu conhecia a maconha, eu usava lança-perfume, LSD, balinha, já cheguei a experimentar cocaína também. Então, eu queria usar maconha, então eu tinha que arrumar dinheiro. Muitas vezes eu pedia pra minha mãe, às vezes pra comprar um negócio ou outro, assim, ela dava. Só que chegou um dia que eu falei que eu tinha que se virar, eu tinha que sustentar o vício da maconha. Aí foi onde que eu comecei a se envolver de cabeça na vida do crime. Assaltos, latrocínios, homicídio. O que eu fazia, assim, mal calmo, se fosse pra gente matar, se fosse pra roubar, não tinha hora, não tinha nada, assim, não tinha tempo. Se fosse pra fazer, eu fazia. Era perigoso de verdade mesmo. Até a minha mãe fala que ela tinha medo de mim. Eu já fiz parte também da facção também. Aí foi na onde que o quê? Eu fui cometer um assalto, aí fui preso. Fui condenado 20 e poucos anos de cadeia, 21 anos de cadeia. Aí, então dentro da cadeia, eu achava que eu não tinha mais jeito. Devido ao meu passado, eu cheguei a entrar pra facção. Fui pra facção, comandava lá dentro lá. O ódio aumentou mais e mais. Eu comecei a traficava lá dentro, cheio de ódio. Aí a minha mãe sempre levava o livro da igreja. Aqui, Fernando, o livro da igreja, maior felicidade. Eu rasgava na frente dela. Saber de igreja, mãe. A igreja universal ainda. Aí, meu filho, você não quer saber de nada, mãe. Aí, filho, você era de ano, mãe, não interessa, eu não quero saber de nada. Hoje eu sou do diabo. Minha mãe fala mesmo assim pra minha mãe. Comida mó gostosa minha mãe fazia, eu jogava fora na frente dela. Peguei ódio da minha mãe também, sabe? Sempre ela falava de Deus. Deus quer mudar a minha vida o quê, mãe? Faz favor, vai embora, pode ir embora. Pega suas coisas e vai embora. Ela não chorava na hora. Eu creio que ela chorava depois. Aí chegou um dia lá, um rapaz lá da Igreja Universal. Ele era diferente, ele, sabe? Eu comecei a perceber, ele estava preso comigo. Então ele começou a chamar minha atenção. Ele começou a... Nada de Deus, começou a falar da vida, das metas, dos objetivos. Aí começou a fazer eu pensar. Quem você é? Quem você pretende ser? O que você ganhou nessa vida? Aí ele ia embora. Aí no outro dia, vamos ali na reunião. Não quero saber de reunião não. Aí tinha uma reunião lá, eles faziam lá. Uma reunião lá, juntavam uns 10 presos lá e juntavam. Aí chegou um dia, eu falei, cara, não tenho nada pra fazer, né? Eu vou lá, bem, não tem nada pra fazer mesmo, vou lá. Tava loucão de maconha, vou lá. Então aí o pastor começou a falar, né? Até quando você pretende ficar nessa vida aí? Poxa, cara, eu comecei a pensar, falei, rapaz, cara, que vida miserável, não tenho nada. Daqui 10 anos, se eu sair aqui, eu vou morrer. A mudança começou dentro de mim primeiro. Comecei a ver o jornalzinho, os folhas da Igreja Universal, via ex-macumbeiro, ex-psicopata, mostrava o antes e o depois. Aí comecei a ter aquele desejo dentro de mim, sabe? Puxa, mano, essa vida desse rapaz mudou. E o pastor vinha e falava, Deus vai mudar a sua vida. Como que Deus vai mudar a minha vida? Não tem mais jeito pra mim mais não. Aí foi na onde que eu falei com Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero só uma chance. Só uma chance. Depois daquele dia a minha vida mudou. Aí foi na onde que eu cheguei na criminalidade e falei, rapaziada, a partir de hoje eu não quero mais nada com vocês. Vocês têm alguma coisa pra falar de mim? Ela falou, não, meu, o que tá acontecendo com você, meu? Tá mudado, você não quer mais fazer parte com a minha filha. Não quero mais nada. A partir de hoje eu quero entregar a minha vida pra Deus. Aí foi da onde que eu me batizei nas águas. Eu uma vez que eu abri uma palavra, aí falou assim, muito forte, sabe? Lá em Romanos 8, aquele que não tem o meu espírito, esse tal não é meu. Aí foi onde nasceu um desejo dentro de mim de conhecer o Espírito Santo. Aí foi onde que eu falei com Deus, Deus, se o Senhor existe mesmo na minha vida, eu quero um sinal. Eu quero um sinal que Deus existe. E se o Senhor aparecer mesmo na minha vida, assim como eu coloquei toda a força no crime, eu vou colocar para te servir.
E Deus, ele me respondeu. Então, eu esperava chegar de madrugada, limpava, passava um desinfetante, colocava minha cabeça dentro da privada. Meu Deus, eu quero o teu espírito, estou me humilhando, eu quero te conhecer, eu quero. Não quero saber de nada, só quero saber o que está escrito. Ninguém mandou, fala mesmo assim, ninguém mandou o Senhor prometeu, foi o Senhor que prometeu. Então eu quero, já era, comecei a se dar mais. Tá aqui esse lixo de vida aqui. Aí foi na onde que eu recebi o Espírito Santo, muito forte. Uma certeza tão grande, mas uma certeza tão grande, sabe, gente? Uma certeza tão grande que, igual eu nunca trabalhei na vida, sabe? Também não tinha muitos estudos. Uma certeza que não precisava de nada daquilo. Uma certeza, assim, que as pessoas que eu matei, assim, as pessoas que eu estrangulei, eu tinha certeza que se eu morresse naquele momento ali, já era. Eis-me aqui. Aí então, dentro da cadeia, não é um lugar de ficar de risadinha, não é puro ódio, cara fechada. Então, eu comecei a falar de Deus para todo mundo. Deus quer mudar a sua vida. E aquele sorriso dentro de mim, todo mundo percebeu, falou, meu, o que está acontecendo? Você está gostando da cadeia, rapaz? Está dando risadinha, falando, Deus existe, rapaz. O que está me segurando é só essa mas já estou livre, cara, ninguém nada mais me segura. Recebi o Espírito Santo. Então nasceu um fogaréu dentro de mim, um fogaréu mesmo de querer falar para todo mundo que Deus existe. Aquele sorriso dentro de mim. Então, teve uma vez que Dia dos Pais, era muito apegada com meu pai, sabe? Então minha mãe, devido às condições, ela vinha em 3 meses me visitar. E ela entrou chorando. O que está acontecendo? Mas ela não fala nada, só me abraçou, choramos lá. Ela, poxa, o seu pai morreu. E caramba, meu pai morreu e tal. Mas vi uma felicidade tão grande dentro de mim porque ele estava na fé com a minha mãe. Mãe, o pai está num lugar melhor do que esse, mãe. Ela, não acredito nisso, você está transformado mesmo, porque eu vim aqui para te consolar, você acabou me consolando. O Espírito Santo mudou a minha visão de uma tal forma que eu comecei a ver os agentes penitenciários como algo. Então, quando tinha oportunidade, eu lá evangelizava eles. Fiquei dependente de Deus. O advogado já tinha abandonado o meu caso. Aí foi da onde que veio uma fogueira santa. Eu falei, Deus, é o seguinte, ó, eu tô sumariando esses B.O. Se eu fosse condenado, eu vou mais para 50 anos de cadeia. Aí foi da onde que eu me lancei. Então eu comecei a me alimentar aquela voz dentro de mim, que se eu queresse eu ia embora. Fui pro céu aberto e hoje eu tô aqui. Depois de 1 mês e pouco trabalhando. E outra também, eu tô 1 mês e pouco na rua, já apareceu já 5 serviços, de escolher qual que eu queria. Mundo de cabeça e não devo nada para ninguém. E hoje, aquela pessoa que tirou vida, hoje eu tô ganhando vida. E é isso que mais queima dentro de mim, ganhar alma. Hoje eu falo para Deus que eu não tenho mais nada a perder. Então, tem que sacrificar. Tem pessoas que falam assim, não, mas Deus já sacrificou. Mas não, tem que sacrificar todo dia. As vontades, os desejos. Aí quando você coloca Deus à frente, você tem um compromisso com Deus. Deus ele tem um compromisso com você, então já era. Até o que era para dar errado começa a dar certo. Você vê, tem tanta gente dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal, buscando o Espírito Santo, né? E fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo das tripas coração, e ainda não receberam. Esse rapaz, que era um assassino, que era um bandido, que era um presidiário, na própria prisão se converteu e buscou o Espírito Santo lá junto do vaso sanitário, ele clamou e recebeu o Espírito Santo e a vida dele transformada. Minha amiga, meu amigo, essa é a verdade. Quando a gente rasga a alma, o coração diante de Deus, é impossível ele não atender, não responder. Eu queria que nós vamos terminar a minha participação no programa agora, porque nós vamos entrar em oração. Todos vamos orar neste momento. Você vai orar com o pastor, o bispo, você vai orar com a pessoa que vai entrar neste horário todo dia para estar orando por todos nós, inclusive estarei orando com vocês também, tá bom? Que Deus abençoe a todos e nesta quarta-feira, não se esqueça, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos falando sobre a fé que conquista. Qual a fé que conquista? Qual a fé que funciona? Que tipo de fé que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que tipo de fé nós precisamos apresentar a Deus para que nós sejamos beneficiados?
Nós estaremos falando sobre isso aqui no Templo de Salomão, nesta quarta-feira, 20h. Você é o nosso convidado, tá bom? Ficamos por aqui, que Deus abençoe e continue com essa programação que você vai receber a oração agora pela sua necessidade. Deus abençoe e até amanhã. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu